E aí pessoal, como é que vocês estão? Deu Glória aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A paz do Senhor a todos vocês. E hoje eu queria falar sobre um tema muito importante, que é o papel do cristão na sociedade. Bom, todo mundo sabe que o principal papel do cristão na sociedade é servir de bênção para as outras pessoas, assim como foi o exemplo de José. Todo e em qualquer lugar que José pisava, ele era um instrumento de bênção para a vida das pessoas que estavam ali ao seu redor. Quando ele chegou na casa de Potifar, ele foi tão abençoado e transferiu essa bênção que ele tinha para a casa de Potifar, que ele foi recompensado, que ele foi, digamos assim, atingiu um cargo de autoridade dentro da casa daquele homem. Não só ali, mas quando também ele estava na prisão, ele foi colocado numa posição de carcereiro que cuidava dos outros presos, e também abençoou a vida ali daquele padeiro e daquele copeiro que tiveram aquele sonho e não sabiam como interpretar. Ou seja, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, José era um instrumento de bênção para a vida das pessoas que estavam ao seu redor. E o cristão hoje em dia também tem que se inspirar na vida de José, como também de tantos outros, como Davi e Elias, que sempre se importaram com o outro, em servir ao próximo, em fazer o bem ao próximo através da sua vida. Elias fez de tudo para livrar Israel da idolatria a Baal. Davi fez de tudo para que o povo de Deus tivesse um bom rei. E Jesus diz o seguinte: vós, cristãos, sois o sal da terra e a luz do mundo. Como luz do mundo, o crente tem que entender o seguinte, que você tem que, através das suas atitudes de justiça, você joga luz sobre as atitudes pecaminosas daqueles que estão no mundo. Você serve como uma espécie de referência. A forma que você vive, o seu testemunho, a sua vida deveria servir como uma espécie de referência para aquelas pessoas que estão no mundo. Só que acontece o seguinte: os cristãos hoje em dia estão mais preocupados em falar do que fazer. Falar o que tem que fazer do que fazer aquilo que está escrito na Bíblia. Quando você bota em prática tudo aquilo que está escrito na Bíblia, você vira uma referência. Quando você só fala, você vira uma referência de hipocrisia. Então, deixa eu repetir aqui para ver se você entendeu. Quando você coloca em prática tudo aquilo que você viu na Bíblia, você vira uma referência de pessoa justa. Agora, quando você só fala aquilo que você viu na Bíblia, você vira uma referência de pessoa hipócrita, porque você fala aquilo que você não faz. Ou seja, você só é igual aquele meme do cara: sou de falar, não sou de fazer. Então o cristão, ele tem que ser esse tipo de pessoa, o sal da terra, a luz do mundo, que joga luz sobre as atitudes pecaminosas daquelas pessoas que estão se perdendo em meio ao pecado. Quando você não faz isso, quando você não é esse sal que se diferencia do mundo, quando você não é a luz que joga o pecado, quando você não é a luz que ilumina o espaço daqueles que estão perdidos, sabe o que acontece? Você não serve para mais nada. O próprio Jesus diz isso. O sal, quando ele perde o seu sabor, ele se torna insípido e não serve para coisa nenhuma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Se a gente for trazer isso para a nossa vida em sociedade, significa desprezo. Quantos crentes você já não viu que foi desprezado pela sociedade por causa do seu mau testemunho? As pessoas olham, olha ali o cristãozinho ali, o crentinho ali, o crentinho. O crentinho só fala, mas é pior do que todos que estão no mundo. Você já deve ter ouvido falar isso de algum crente conhecido seu, ou não conhecido, alguém que teve um escândalo que estourou aí na mídia, e você viu como que essa pessoa é tratada, como essas pessoas são desprezadas, ao contrário daquelas pessoas que têm o intuito de servir de bênção para a vida dos outros. Essas pessoas, elas são honradas, essas pessoas, elas são reconhecidas, porque são pessoas que se importam com o bem-estar do seu próximo, como José se importava, como Jesus se importou, como Paulo se importou. Ele é totalmente dedicado em cumprir a missão que Deus lhe confiou. Então, é isso que você tem que ser como cristão, um instrumento de bênção na vida dos outros, através da sua vida,
das suas ações. Deixe de falar, comece a fazer, comece a pôr em prática aquilo que está na Bíblia. Leia a Bíblia, ore, peça forças ao Espírito Santo para que Ele lhe dê capacidade para viver de acordo com a palavra, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque há uma luta constante entre a carne e o espírito. O espírito, ele tem que ser fortalecido através da oração, do jejum, através da leitura da palavra. Se você não faz isso, você é simplesmente como qualquer outro, que não serve para nada.